Olá, que bênção! Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao Manaim News. Hoje é segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023 e a partir de agora vamos compartilhar com você diversos eventos que aconteceram nas igrejas Cristã Maranata pelo Brasil e também no exterior. Fique com a gente porque a partir de agora está entrando no ar o Manaim News. Vamos começar também essa edição com batismos, aleluia! E a cada batismo que anunciamos aqui, glorificamos ao nome do Senhor por serem sinais do crescimento desta obra maravilhosa. E olha, aconteceram ali 2 batismos, tá? Uma na cidade de Alegre e outra também aqui em Pedro Canário, no interior. Esses 2 municípios fazem parte aqui do estado do Espírito Santo. Um abraço a esses amados irmãos. E na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais, atenção, e esse evento, atenção, nós mostramos aqui na Escola Bíblica Dominical. Glória a Jesus por isso, glória a Deus pelos irmãos que desceram as águas. E, é claro, foi um testemunho maravilhoso de uma tomada de decisão em servir ao Senhor nesta obra. E a Igreja Fiel ao Senhor está trabalhando a todo vapor na evangelização para a salvação de vidas. Na cidade de Alegre, no estado do Espírito Santo, houve um trabalho de evangelização na zona rural, onde a palavra do Senhor foi pregada. E também, é claro, ali na zona rural. Bom, saindo da cidade de Alegre, vamos para a cidade de Eunápolis, no estado da Bahia. Aconteceu ali uma evangelização maravilhosa para falar desta grande obra aos moradores locais. Na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, uma cantata foi realizada pelas ruas da cidade e, na ocasião, muitos convites foram entregues ali e muitas pessoas puderam conhecer a mensagem do Evangelho. Agora nós vamos falar desta bênção que é o Evangelho Sem Fronteiras, aleluia! Este projeto foi realizado ali em Itamaraju, no extremo sul da Bahia. Também na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, aí na Bahia. Agora, no sertão baiano, atenção, hein? Os nossos jovens saíram pelas ruas para poder pregar a palavra do Senhor no Evangelho, entregando ali os convites para o culto à noite, o culto especial. Da Bahia para o estado de Minas Gerais, com a realização do Evangelho Sem Fronteiras. Sabe aonde? Ali na cidade de Piuí, em Minas Gerais. E também em São José do Mantimento, essa pequena cidade que também foi abençoada ali com a presença dos nossos jovens. E nós continuamos com as ações evangelísticas e agora vamos para a vigília de evangelização na cidade de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes fica ali no estado de São Paulo. Um abraço aos irmãos aí de São Paulo. E aconteceu uma vigília direcionada aos homens, aos varões da Igreja Cristã Maranata. E também foi realizada na Igreja Cristã Maranata de Mutondo, ali na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Além disso, uma reunião especial para o grupo de louvor foi realizada ali no anfiteatro do bairro de Santa Inês, aqui na cidade de Vila Velha. Olha só que bênção!
Agora as notícias dos Manaíns. No Manaim de Uberlândia, Minas Gerais, houve ali dois seminários, sendo um para principiantes e o outro para o grupo de acessibilidade, focando nos irmãos surdos e nos intérpretes de Libras na região. No Manaim do Estado do Espírito Santo, em Marechal Floriano, durante o seminário para principiantes e jovens, aconteceu ali a primeira feira das profissões, onde voluntários apresentaram aos jovens inscritos informações sobre 25 diferentes opções profissionais para os seus futuros. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Esther e hoje nós estamos aqui no Manaim de Domingos Martins, na primeira feira de profissões, onde nós temos profissionais e também graduandos de diversas áreas para poder ali dar um auxílio aos jovens e também a outros irmãos que queiram conhecer um pouquinho mais acerca dessas áreas, suas possibilidades de atuação e ingresso no mercado de trabalho. Para nós, servos do Senhor, é algo muito importante, porque nós podemos conhecer a parte teórica, mas também nós temos a formação de uma base espiritual, porque o Senhor quer direcionar todas as coisas nas nossas vidas. Então, vem aqui você, jovem, conhecer um pouquinho mais acerca das profissões, mas também saber que é importante estar em constante vigilância, em constante oração, para que o Senhor mova e também direcione todas as coisas na sua vida. A paz do Senhor Jesus. Agora vamos, meu irmão, minha irmã, para as participações dos nossos queridos correspondentes do Brasil e também no exterior. Começando pelo exterior, vamos assistir agora as participações da nossa querida irmã Isabela Peuto. Isabela, a paz do Senhor Jesus, como é que está aí? Como é que estão as notícias nos Estados Unidos? Olá, Jorge e demais irmãos, a paz do Senhor Jesus. A Igreja Cristã Maranata de Newark, na Nova Jersey, viveu um final de semana especialmente abençoado. No sábado, 115 visitantes aceitaram um convite para um culto de evangelização, com uma mensagem sobre o momento profético e os sinais da volta de Jesus. Que agora, meus irmãos, se reflete ao tempo que nós estamos vivendo, ao tempo que o apóstolo Paulo estava dizendo ali em Romanos. Então nós quando lemos, portanto se levantará nação contra nação. No período da assistência, muitos se quebrantaram e aceitaram o Senhor Jesus como Salvador e saíram do culto com a esperança de vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Deus. A igreja de Newark está sob o ministério do pastor Nairon Pimentel. Os pastores Donald Pelto, Jairo Oliveira e Maicon Assis assistiram os visitantes. No domingo, após a EBD, a ICM de Newark ainda se alegrou com o levantamento de 3 diáconos para o trabalho na casa do Senhor. Os pastores Dilton Rodrigues, José Ramalho e o ungido Romeu Silva também estiveram presentes. Na Flórida, 165 irmãos das igrejas de Pompano Beach e Hallandale participaram de um mini-seminário no sábado, com 4 aulas para principiantes.
pastor Ronildo Scherer testemunhou que muitos saíram dali batizados com o Espírito Santo. Ainda integraram o evento os pastores José Roberto, Pirajara Freitas, Ramon de Paula, Rogério Silva e o ungido Wayne Royal. Também na Flórida, o seminário de principiantes foi transmitido do Manaim de Domingos Martins para um grupo de 62 irmãos na ICM de Orlando, sob o ministério do pastor Tarcísio Melo. A distância não impediu a comunhão e a operação maravilhosa do batismo com o Espírito Santo na vida de jovens e adolescentes. Glórias a Deus! Na ICM de Danbury, no estado de Connecticut, o seminário de principiantes foi assistido por 58 vidas, na igreja sob o ministério do pastor Dilton Rodrigues. As aulas foram igualmente acompanhadas por 215 irmãos de diversas regiões do estado de Massachusetts, que se reuniram na ICM de Framingham. No decorrer do dia, crianças e intermediários tiveram aulas e atividades. Os pastores Alessandro Afonso, Cleidson Pereira, Donald Pelton, Maicon Assis, Nairon Pimentel, Regis Martins e o ungido Márcio Ribeiro oraram pelos participantes. Na igreja de Medford, em Massachusetts, 6 vidas desceram as águas e, em seguida, cearam com o Senhor. O pastor Abimael Pisoni ressaltou que 4 dos 6 batizados são novos convertidos e que todos saíram do tanque de batismo com direção segura do Senhor para suas vidas. O pastor José Ramalho e o ungido Wellington Claro auxiliaram no culto. No estado da Geórgia, 34 irmãos participaram de um culto de glorificação e ceia na cidade de Alpharetta. O ungido Léo Sandro Cunha esteve ali com o pastor Alexandre Laranjeira e compartilhou mais detalhes. Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos falando da cidade de Alpharetta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, onde nós tivemos um culto de glorificação ao nome do Senhor com uma ceia, com alguns irmãos do estado do Tennessee, do estado da Geórgia, e também alguns conectados no estado da Carolina do Sul, que foi uma grande bênção para essa região especificamente. Nós estivemos aqui presentes 34 pessoas, sendo 12 visitantes que vieram pela primeira vez, ouviram a palavra e receberam uma grande bênção. O Senhor nos deu uma bênção especial na assistência, onde o Senhor falou com algumas pessoas, revelando a sua vontade, e algumas até mesmo entregaram as suas vidas ao Senhor no culto dessa noite. A todos, a paz do Senhor Jesus. E no Canadá, o Senhor concedeu uma experiência em Montreal, na província de Quebec. Uma irmã desejou convidar sua vizinha para o culto, mas não sabia como abordá-la. Minutos depois, a vizinha bateu na porta da irmã, que viu ali a operação do Senhor para o convite. A vizinha foi ao culto com o marido e disse que retornará. O ungido Renato Rotti nos contou que o trabalho iniciou faz 2 meses com uma só família e já são 12 o número de participantes dos cultos mensais. O trabalho em Montreal está ligado à ICM de Ottawa, sob o ministério do pastor Cesário Souza. Jorge. Obrigado, Isabela. Deus abençoe sua vida. E agora vamos falar com a nossa irmã Rebeca Ribeiro, falando sobre Portugal e a Espanha. É contigo, Rebeca. A paz do Senhor Jesus, Jorge. Nesse final de semana em Portugal, ocorreu uma reunião de oração para a assistência às famílias dos pastores em Portugal. O período contou com 2 momentos.
Uma palavra inicial de ânimo e fortalecimento a todos os presentes, ministrada pelo pastor Gerson Belucci, e um período onde todas as famílias dos pastores receberam assistência individual, tendo um momento marcado pela transmissão dos dons espirituais e também pelo falar do Senhor. E as igrejas em Portugal estiveram em festa nessas últimas semanas com a realização de cultos especiais de ceia, que ocorreram na igreja de Lisboa, sob o ministério do pastor Gerson Belucci, na igreja de Mafra, sob o ministério do pastor Alexandre França, e na igreja de Setúbal, sob o ministério do pastor Gilmar Barria. Em todas as igrejas foi notória a operação do Espírito Santo e a alegria de poder sentar à mesa com o Senhor e glorificar por todos os feitos e maravilhas que o Senhor tem realizado. Glória a Deus! Já na Espanha, foi realizado um mini seminário com pastores, diáconos e obreiros de todas as igrejas do país. O evento foi realizado online e marcado por um momento de assistência e período de louvor, onde foram transmitidos os dons espirituais para o fortalecimento dos obreiros, mas também foram ministradas 2 aulas. A primeira com o tema A Oração e as Doutrinas, ministrada pelo pastor Roberto Paulo, e a última aula, ministrada pelo pastor Gerson Belucci, que abordou o assunto sobre a formação do obreiro com uma palavra aos pastores e diáconos, cujo objetivo era apresentar qual é a nossa posição frente às oposições do mundo, ressaltando a bênção do governo do Espírito Santo sobre nós. O mini seminário foi realizado em espanhol e contou com tradução simultânea para o português. E em Barcelona foi realizado um trabalho de evangelização na cidade, onde toda a igreja esteve envolvida. Ao final, foi realizado um culto de salvação que contou com a presença de 11 visitantes, os quais puderam testemunhar da alegria de estar presentes naquele culto. Louvado seja o nome do Senhor! E a festa não parou por aí. A igreja de Barcelona, sob o ministério do pastor Eduardo Campos, ainda pôde participar de um culto especial de ceia, para glorificar ao Senhor pelo fortalecimento espiritual, os frutos do trabalho de evangelização e as bênçãos que o Senhor tem dado aos irmãos. A paz do Senhor Jesus, Jorge e irmãos. Obrigado, Rebeca. Pastor Elimar, vamos voltando aqui para o Brasil, né? Pastor Elimar, diretamente do Paraná. Pastor Elimar, o que você tem de novidade aí para gente? A paz do Senhor Jesus, Jorge Pessoa, irmãos que acompanham o Manaim News. Mais um final de semana, então, para falar do Paraná. E nós vamos começar pela região norte. Pastor Fernando fez uma evangelização com a participação das crianças em um parque próximo à igreja do Jardim Alvorada, em Maringá. E que bênção, nossos pequenos, desde cedo colocando em prática o anúncio do Evangelho. Mas não parou por aí, não. As crianças, juntamente com os irmãos da igreja do Alvorada, em Maringá, cantaram louvores e fizeram convites próximo à igreja. Resultado desse trabalho foram 35 visitantes no culto. Ainda na cidade de Maringá, juntamente com Manaim Domingos Martins, ali no Manaim foi feito o principiante, 350 participantes recebendo o ensino da parte do Senhor. Na cidade agora de Foz do Iguaçu, o pastor Jurandir está informando sobre a consagração de uma nova igreja, a Igreja Vila A, em Foz. Foi no dia 11 deste mês, pastor João Custódio está responsável por essa igreja. E olha que benção, pastor João é o primeiro pastor gerado na cidade ali, porque os demais que ali estão vieram de outras cidades, já pastores. Pastor João se converteu ali e hoje está pastor ali na cidade. Vamos para a região sudoeste agora, pastor Barros, na cidade de Guarapuava. Eles fizeram um culto de aniversário da igreja com muitos visitantes, 15 visitantes e 8 visitantes de primeira vez. Na cidade de Pato Branco, pastor Valmir e Sebastião convocaram os irmãos que estavam participando do Manaim e fizeram várias serenatas ali na cidade. E na cidade de Laranjeiras do Sul, pastor Edson informou que os jovens foram ao lar de idosos, também fazer um culto ali, deixaram uma palavra e uma bênção da parte do Senhor. Ainda na região sudoeste, os nossos amados irmãos subiram ao Manaim de Domingos Martins, partiram na quinta-feira às 5h30 da manhã e chegaram sexta-feira à noite no Manaim. Receberam a bênção do Senhor, grande alegria dos irmãos em ir nesta viagem de ônibus, cantando, louvando o nome do Senhor. Finalizando a participação do sudoeste, tivemos também um culto e um ponto de pregação na cidade de Realeza. 25 vidas participaram deste culto, entre elas 12 visitantes. Indo agora para a região sul,
Vamos falar aqui da cidade de Ponta Grossa, onde podemos participar juntamente com o Domingos Martins também do seminário de principiante. E no período da manhã tivemos 3 aulas presenciais transmitidas do Manaim de Curitiba para Ponta Grossa, aproximadamente 80 participantes neste seminário. E ainda em Curitiba estávamos ali com aproximadamente 350 participantes, recebendo também o ensino pela manhã com os pastores Normando, Omar e Caran, e à tarde, juntamente com o Domingos Martins, recebendo a transmissão. Ainda em Curitiba, nós queremos falar na área do Xaxim, que o pastor Alessandro nos informou sobre uma vigília com todas as igrejas da área Xaxim para um fortalecimento. É o início do trabalho das evangelizações, das cantatas para o mês de março. E houve ali um fortalecimento da parte do Senhor muito grande, irmãos quebrantados, e as crianças glorificando o nome do Senhor com os sinais da vitória que o Senhor nosso Deus vai nos dar neste trabalho. Pastor Omar, ainda em Curitiba, nos informou que na igreja do Tarumã, em Curitiba, os irmãos fizeram um culto especial em um lar de idosos, puderam levar ali uma palavra de bênção naquele lugar. Pastor Jorge, da igreja do Barreirinha, área Boa Vista, informou sobre uma ceia naquele local e também um culto num ponto de pregação em Almirante Tamandaré, 28 pessoas no total, sendo mais de 12 visitantes adultos e muitas crianças participando deste culto. Ainda em Curitiba, no bairro Uberaba, o pastor Hamilton enviou fotos de uma cantata e entrega de convites. Que bênção! O Evangelho não tem fronteiras. Finalizando a nossa participação, agora com o ensaio do grupo de louvor do Manaim de Curitiba. Passamos a tarde ali recebendo uma grande bênção. São essas as informações que nós temos do Paraná. Agradecemos a participação e nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Jorge. Obrigado, pastor Elimar. Agora vamos falar com o pastor Alexandre, no Rio Grande do Sul. Conta pra gente as notícias, pastor. Pode ser o Jorge e a todos que acompanham mais uma edição do Manaim News. Nós estamos aqui diretamente do Manaim de Porto Alegre para trazer para os irmãos as informações desse dia de grande festa aqui no Manaim de Porto Alegre. No sábado, dia 18, tivemos um batismo na parte da manhã, onde várias vidas puderam confessar publicamente Jesus como o único Salvador. Foi um momento de festa, de glorificação ao nome do Senhor pelas vidas que desceram às águas. Na parte da tarde, tivemos o seminário de principiantes, com a presença de muitos irmãos e de novos convertidos que aprenderam mais da palavra de Deus e desfrutaram de uma comunhão gloriosa com os nossos irmãos. Ainda no sábado, dia 18, na parte da noite, foi realizado um culto de vigília, com a presença de muitos irmãos, muitos visitantes, e na ocasião foi confirmado o diaconato dos irmãos Carlos Lugo, da Igreja de Águas Claras, Djalma Guzmão, da Igreja de Eldorado do Sul, André Gustavo, da Igreja de Gramado, e tivemos o levantamento ao diaconato do irmão Valdemir Gifone, da Igreja de Gramado. Um momento também de festa, de glorificação a Deus pelo crescimento da obra aqui no Rio Grande do Sul. E encerrando a semana, na segunda-feira, dia 20, tivemos o seminário de jovens, com a participação também de muitos jovens, onde Deus falou de forma abundante com os nossos jovens. Foi uma grande bênção. Jorge. Obrigado, pastor. E agora vamos para Governador Valadares, Minas Gerais, o nosso irmão Marcelo Rosa, com mais informações. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge. A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos que acompanham o Manaim News. Nós vamos trazer aqui os eventos que aconteceram na igreja, no Vale do Aço e Vale do Rio Doce, do estado de Minas Gerais. Na igreja do bairro São Cristóvão, foi realizado pelos jovens da Caravana Evangelística um trabalho de evangelização, que começou com a madrugada, depois assistência às famílias, cantatas e convites pelas ruas. E à noite, no culto, foram recebidos mais de 120 participantes, sendo destes 36 visitantes. Nós entrevistamos o pastor Felipe, responsável da igreja, e o diácono José Luiz. A paz do Senhor. Foi um trabalho excelente dos jovens que o Senhor usou com os dons espirituais, jovens cheios do Espírito Santo, vieram pela madrugada, já começamos pela madrugada. Após a madrugada, os jovens, junto com os pastores, assistiram às famílias da igreja. Então, cada família tiveram uma grande experiência.
O Senhor falou através dos dons, mensagem profética, e as famílias saíram renovadas aqui na casa do Senhor. E tivemos também a entrega de convite, as cantadas, os jovens cantando, louvores, entregando os convites, muitas portas se abriram, as pessoas aceitaram os convites, e muitos subiram à casa do Senhor através dos convites. E ouviram aqui a palavra, foram assistidos pelos jovens, o Senhor continuou a falar com eles, e muitos saíram daqui alegres, satisfeitos, porque o que o Senhor operou na vida deles. Alguns estavam desanimados, o Senhor renovou, uns que já assistiram, já serviram o Senhor no passado, vieram aqui e definiram em servir o Senhor. E nós pegamos contato de cada um dos visitantes, vamos continuar a assistir, dentro da orientação que o Senhor tem determinado, para que eles possam continuar conosco, participando do culto. A paz do Senhor Marcelo, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Fale para nós um pouco daquilo que foi realizado por parte da caravana, das experiências que o Senhor nos deu aqui nesse dia. Esta caravana é realizada com jovens e nós acompanhamos esse trabalho. É um trabalho maravilhoso, jovens cheios do Espírito Santo, que são usados poderosamente pelo Senhor. E o Senhor concede dons que se cumprem assim de maneira extraordinária em nosso meio. Fizemos um trabalho primeiro de assistência às famílias da igreja. O Senhor falou com cada família individualmente. E posteriormente fizemos um trabalho de cantata nas ruas, entrega de convites, onde várias pessoas no meio da rua foram assistidas e o Senhor deu dons espirituais que falou ao coração dessas pessoas, e muitas das pessoas que foram convidadas estiveram neste culto especial. E novamente o Senhor falou com elas, concedendo uma experiência de salvação. Em Ipatinga, no Polo Bom Jardim, foi realizada a abertura do projeto Aprendiz com as igrejas Esperança 1 e 2, Bom Jardim 1, 2 e 3, e as aulas já começaram. Em Caratinga foi realizado, no sábado, pelos jovens do Evangelho Sem Fronteira da região, visitas aos lares dos enfermos e idosos da igreja do bairro Esplanada, e 14 lares foram visitados, e grande foi a operação do Senhor em cada lar. No culto à noite, os jovens do Evangelho Sem Fronteira ajudaram na assistência, orando por todos os presentes naquela igreja. Jorge, esta foi a nossa participação no Manaí News de hoje. E assim, nos despedimos de todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Marcelo Rosa. E agora vamos para Santa Catarina. O nosso irmão Marcelione Brás tem mais informações aqui pra gente. A paz do Senhor, Jorge, e a todos os irmãos que nos acompanham em mais uma edição do Manaí News. O estado de Santa Catarina viveu nestes finais de semana muitas experiências e nós queremos compartilhar com os irmãos em mais esta edição. No Manaim de Florianópolis, foi realizado neste domingo a Escola Bíblica Dominical com a presença de 275 pessoas de várias igrejas da região. Após a EBD, ocorreu um batismo com 17 irmãos das igrejas de Forquilinhas, Campinas, Praia Comprida, Jardim Atlântico e Palhoça 1. Um momento de alegria e crescimento espiritual na região. Neste final de semana foi realizado a consagração da igreja em Bom Retiro, em Santa Catarina, com a presença de 12 pastores, 200 irmãos e 20 visitantes. O culto especial foi realizado. E no culto também houve a mudança de ministérios. O pastor Jairson Oliveira Lima foi para a igreja de Lages e o pastor Noberto Pimentel assumiu a igreja de Bom Retiro. Já a ICM do bairro Floresta, em São José, está comemorando 25 anos. Neste sábado, os irmãos realizaram uma evangelização. E à noite, o culto de glorificação pelo aniversário contou com a presença de visitantes. O pastor Josué Emerick, convidado neste sábado, mencionou a importância de andarmos com o Senhor, pois Jesus vai voltar. Na ICM de Iririú, em Joinville,
No domingo 19 de fevereiro, aconteceu um mini seminário. Foram ministradas 3 aulas e mais de 50 participantes estiveram presentes. No sábado, 18 de fevereiro, no Manaim de Florianópolis, os irmãos se reuniram para participar do seminário Principiantes. Aproximadamente 250 pessoas estiveram presentes. Um dos momentos mais marcantes foi a aula do batismo com o Espírito Santo, em que muitos irmãos se colocaram de joelhos, pedindo e almejando essa grande experiência com o nosso Deus. Nesta segunda-feira, dia 20, jovens da região Litoral Sul participaram do seminário de jovens no Manaim de Florianópolis. Aproximadamente 115 pessoas participaram do evento. No período da manhã, foram relatadas diversas experiências que o Senhor concedeu aos jovens durante a realização das evangelizações e visitas. Jorge, glorificamos a Deus por estarmos unidos aos irmãos e assim podermos dividir as experiências vividas no estado de Santa Catarina. A paz do Senhor a todos e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor. Obrigado, companheiro. E agora vamos falar sobre o norte e o nordeste do país, com o nosso companheiro, nosso irmão Warner Filho. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos iniciar o nosso boletim lá pela região norte do Brasil, começando pelo estado do Pará, onde tivemos mais uma consagração de templo, desta vez na cidade de Canaã dos Carajás. Olha que bênção! De volta aqui para o Nordeste, vamos lá para o estado do Ceará, onde temos muitas bênçãos para contar. Já no município de Pimenta Bueno, houve um culto especial na Câmara de Vereadores a convite dos próprios parlamentares. Para a glória do Senhor, várias autoridades e servidores puderam ouvir a mensagem do reino que foi transmitida ali pelo ungido Eduardo, a quem cumprimentamos. Na cidade de Rolim de Moura, os irmãos do trabalho Evangelho Sem Fronteiras fizeram uma evangelização pelas ruas e até na feira. Cerca de 200 pessoas estiveram presentes nesta ação, que só terminou no culto à noite. E os irmãos de Rondônia também deram assistência a um evento especial que aconteceu no estado do Mato Grosso, lá na região centro-oeste. Cerca de 200 pessoas participaram do culto especial pelo aniversário da igreja na cidade de Tangará da Serra. No Manaim, que fica na capital Fortaleza, aconteceu um seminário para jovens com a duração de 2 dias. E além da transmissão do ensino espiritual para orientação e fortalecimento da classe, ainda houve oficinas práticas relacionadas ao louvor. Por lá ainda houve um seminário para principiantes com a presença de mais de 400 irmãos que aprenderam as doutrinas básicas necessárias para caminhar na obra do Espírito Santo. Lá em Fortaleza também ocorreu um encontro de jovens do trabalho Evangelho Sem Fronteiras. Os grupos foram organizados em polos e cada um deles trouxe uma palavra acerca da evangelização nesta última hora. E essa turma aí da ICM Presidente Kennedy saiu às ruas lançando a rede no bairro de mesmo nome. Durante o trabalho evangelístico, muitos moradores saíram dos imóveis para ouvir os louvores, e eles ainda receberam uma palavra de esperança e orações. E um grupo de irmãos ainda realizou uma evangelização no centro de treinamento do Clube Atlético Cearense. Cerca de 50 pessoas participaram desse momento de proclamação do Reino de Deus dentro da estrutura do clube de futebol, um marco para todos. Já em Pernambuco, nós tivemos o seminário Crescendo no Manaim, um evento muito especial que permite a ida das nossas crianças, intermediários e adolescentes a este santo lugar. E enquanto eles aprendem mais do Senhor de forma lúdica, os pais e os demais responsáveis assistem às aulas dos seminários numa classe separada. Louvado seja Deus por esta bênção na qual todas as famílias são edificadas. E lá também houve um seminário para jovens e adolescentes que contou com um grande número de participantes. Uma prova de que esse grupo tem ouvido, entendido e obedecido à voz do Senhor. Todos ali receberam um ensino para a conservação e crescimento na presença do nosso Deus. Aqui em Alagoas nós tivemos um culto evangelístico do trabalho Evangelho Sem Fronteiras. Essa bênção aí foi na área Tabuleiro 2. Os irmãos fizeram um trabalho de campo na comunidade e à noite houve o culto numa escola pública, com a presença de muitos convidados, inclusive do diretor da unidade de ensino que levou a família junto para receber uma bênção.
Ainda na capital, Maceió, houve um culto especial pelos 30 anos da ICM João Sampaio, que fica no bairro Benedito Bentes. Os pastores que já estiveram à frente do rebanho local participaram desse momento, assistindo à congregação que ainda relembrou as grandes experiências de vitórias vividas ali. Louvado seja o nosso Deus. Nós agradecemos aos irmãos da Rádio Manaim por esse espaço, também aqueles que têm enviado esses registros, e reforçamos com os amados a necessidade de que esse envio seja feito em formato de vídeo, 16:9 na horizontal. Se você precisar de alguma orientação, de alguma ajuda, fala conosco que vamos ter prazer em tentar ajudar nessa questão. Se Deus permitir, semana que vem estaremos de volta. Até lá e a paz do Senhor Jesus a todos. E hoje é dia de estreia no Manaim News, estreando hoje aqui os irmãos aí da região sul fluminense, o nosso companheiro Marco Lacerda. Marco Lacerda está estreando hoje e eu quero deixar um abraço aos irmãos aí do sul fluminense, que Deus abençoe. Traz pra gente informações aqui do Manaim News. A paz do Senhor Jorge, aos demais irmãos que também nos acompanham aqui no Manaim News, saudamos com a paz do Senhor Jesus. Queremos compartilhar alguns eventos que tivemos aqui na área de Barra Mansa, faz parte da região sul-fluminense 1, no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos iniciar mostrando um monte que nós tivemos com os diáconos. O local onde fica localizado o monte é na igreja do Ano Bom, e ali o Senhor operou grandemente. Nesse monte o Senhor também deu uma revelação para que fosse feita uma imposição de mãos sobre a nossa cidade. Tivemos também o culto de abertura da igreja do Ano Bom, onde foi iniciado um trabalho de musicalização para a glória do nome do Senhor. Além disso, tivemos também aulas do Projeto Aprendiz na Igreja da Estamparia, com aulas de escaleta, violão, violino e demais instrumentos. Outro evento que tivemos foi a visita realizada pela Igreja da Boa Sorte na casa do nosso amado Pastor Osmar. Pastor Osmar completou 81 anos e o Pastor Osmar é um dos pioneiros da obra aqui na cidade de Barra Mansa, como também no sul fluminense. Foi feita também uma reunião com professoras, senhoras de frente e obreiros na igreja do Ano Bom. Essa reunião é realizada todo início de mês, sempre com uma palavra direcionada da parte do Senhor a estes segmentos. Tivemos levantamentos na igreja de Bananal, onde foi levantado um irmão para ser obreiro na casa do Senhor e 2 servas para o trabalho de senhoras. Por fim, Jorge, nós tivemos a participação dos nossos irmãos ali no Manaim de Queluz, no seminário de principiantes e jovens nos dias 18 a 21 de fevereiro, onde passamos dias abençoados na presença do Senhor. Foram dias de muita comunhão, de muitas experiências com o Senhor. Enquanto os adultos estavam ali participando dos seminários, as classes tiveram ensinos, ensaios e diversas atividades. Bem, Jorge, estes foram alguns eventos que nós tivemos aqui na área de Barra Mansa. A todos, a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Márcio, pelas suas informações. Estreia abençoada, que Deus abençoe sua vida e aos nossos irmãos aí do Rio de Janeiro. É muito bom sabermos que o Senhor tem realizado em sua obra no Brasil e no exterior, chamando ali os irmãos para participarem deste ótimo trabalho. E você também, é claro, pode contribuir conosco. Vamos passar para você aqui agora o nosso e-mail, o nosso contato, para você enviar as informações aí da sua região. Sendo aqui do Brasil, os irmãos também no exterior, participe conosco aqui do Manaim News. E nós estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Manaim News. Que Deus possa te abençoar. Faça a sua inscrição no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Compartilhe também os nossos vídeos, os nossos cultos. Compartilhe o Manaim News para que muitas pessoas sejam alcançadas. Amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.